Querer é querer, e poder é poder. Eu separei esse texto para compartilharmos esse versículo de Atos capítulo 16, versículo 7, que é um versículo pequeno, mas nós vamos estar debruçando na palavra de Deus hoje sobre esta questão, sobre o querer e o poder, tá bom? Lá em Atos 16, 7, a Bíblia vai dizer assim: chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Existe um dizer popular, não é? Querer é poder. E quando veio para a explicação, o estudo sobre esse método que muitas vezes a gente usa para tentar estimular as pessoas a alcançar objetivos em suas vidas, quando se espiritualizou-se isso, começou então a teorizar-se, né? A chamada confissão positiva, que você confesse, tenha palavras positivas. Eu creio que a confissão positiva é a crença máxima para poder afirmar que querer é poder. Junto com a confissão positiva, de declarar essas coisas, vem então a então conhecida teologia da prosperidade, que combatidas por muitos, cridas por outros. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, é muito interessante, eu estava olhando para esse tema, é muito interessante como o querer baseado na palavra de Deus, algumas vezes pode estar ligado a querer e poder, principalmente quando estamos indo em direção, interpretando a vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu separei alguns personagens aqui que levaram um não de Deus. Os personagens clássicos assim da Bíblia que levaram um não de Deus assim. Eles queriam e a confissão positiva não funcionou com eles. Essa questão, irmãos, de um tempo a igreja ter sido estimulada muitas vezes a confessar, ela trouxe muitas pessoas declare, muitas pessoas se decepcionaram com isso, exatamente porque fazia parte de um estímulo voltado para, vindo de coração, a gente poderia até chamar assim de uma doutrina humana, do que exatamente de uma realidade. É óbvio que nós devemos ser otimistas, sempre. É óbvio que nós poderíamos estar sempre trocando palavras, de estar esperando o pior, por coisas mais positivas disso. Mas nada disso garante a afirmação de que querer é poder. Então, por isso é que eu intitulei essa palavra de hoje, querer é querer e poder é poder. O primeiro personagem que eu quero falar que levou o não de Deus foi Moisés. Eu vou querer água, eu vi chegando água aí, esqueceram de mim, né, André? 30 anos, André, vamos ver a tua CLT lá, quanto tempo faz. E olha que eu dei umas tossidas aqui para ver se funcionava, mas hoje não funcionou não. Limpei a garganta aqui. Irmãos, primeiro personagem assim que seria bom a gente prestar atenção foi Moisés. E Moisés, eu confesso que eu fico assim, isso aqui sempre me incomodou, né? Mas a mim não incomoda a Deus, e Moisés ficou de boa. Qual que foi o não que Moisés levou? Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 3 de Deuteronômio. E Moisés aqui já está relatando o que aconteceu com ele. Então ele diz assim no versículo 23 do capítulo 3: naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico.
e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou contra mim e não quis me atender. E tem uma expressão aqui que eu vejo assim, Deus bastante humano aqui, não é? Deus fala, basta, Deus disse para Moisés, não me fale mais sobre isso, não vamos tocar mais nesse assunto, você não vai entrar na terra prometida. Mas Deus deu um pequeno mimo para Moisés assim, levou até ele ao alto do Monte Nebo, e de lá ele pôde ter uma visão panorâmica da terra prometida, e logo depois ele faleceu. Teve o privilégio assim de ter sido enterrado por Deus, né? Mas Moisés é o primeiro personagem, ele queria, e na nossa avaliação, e muitas vezes a gente, talvez seja essa uma das frustrações que temos, que na nossa avaliação, e pelo menos a gente, alguns quereres nossos, está ligado ao nosso merecimento, porque eu fiz por merecer isso, e muitas vezes não é assim. O caso de Moisés é um caso clássico, de quem queria, mas não pôde, não é? E Moisés, humano demais também da conta, faz uma coisa que é muito comum a nós. Quando nós estamos diante de um não, a gente fica procurando os motivos. No caso de Moisés, com a síndrome de Adão aqui, já meteu a culpa no povo, foi por causa de vocês. Coisa de ser humano, né, irmãos? Moisés não entrou na terra prometida por causa dele, e não por causa do povo. Não entrou porque ele... Obrigado, Pedro. Obrigado, querido. Então, impressionante assim, como eu estou falando isso porque Moisés usa no versículo 26, né? Todavia, por causa de vocês. Aí eu gostaria de passar uma coisa muito difícil da gente administrar nisso, é assim, que a gente pode até culpar as pessoas pelo que elas fizeram, mas o que eu fiz com o que as pessoas fizeram, a responsabilidade é totalmente minha. Você não pode culpar alguém da sua reação. O que você fez diante de um erro de alguém é uma responsabilidade sua. Por isso é que eu exorto meu irmão Moisés aqui a deixar a síndrome de Adão. Porque eu estou falando síndrome de Adão, lembra de Adão? Adão, por que você escondeu? Senhor, também a mulher que tu me deste, né? Então, desde o Éden, a gente vem sempre procurando algum culpado para isso. E Moisés não foi diferente disso. O segundo personagem bíblico que te separei aqui para trazer para vocês foi Davi. Interessante a experiência de Davi, não é? Davi, ele é tão interessante que Davi, ele tinha tanta certeza que ele contagiou até mesmo o profeta Natã com isso, quando ele falou assim, eu vou construir o templo para o Senhor. E Natã, cara de visão, ele falou assim, olha, faça tudo conforme tiver no seu coração. Mas a Bíblia diz que na mesma noite Deus falou com Natã, vai lá e fala para Davi que ele não vai construir, não é ele que vai construir o templo. Então Davi é esse personagem, não é? E ele conta essa história para Salomão. Gostaria que vocês vissem Davi testemunhando para Salomão, na primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 22, e Davi contando ali a experiência. É tão interessante essa experiência aqui, irmãos, que só Davi relata isso. Todas as vezes que o Senhor usou o profeta Natã, ou as outras referências bíblicas, porque Davi não construiu o templo, não tem esse motivo aqui, mas Davi provavelmente em suas orações, Deus deve ter falado com ele dessa forma. Olhe comigo aí por favor, 1 Crônicas capítulo 22, a partir do versículo de número 6, Davi conversando com Salomão, né, que está preparando o seu filho para o reino. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo, meu filho, eu tinha no coração, olha só irmãos, e era um propósito bonito, né, eu tinha no meu coração
o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras, por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho, você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade durante o reinado dele. É ele quem vai construir o templo em honra do meu nome. Outro personagem bíblico que ele queria, mas ele não pôde. É muito bom, né, a gente gostar de algumas afirmações assim, ó, querer é poder. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Interessante, irmãos, nós temos uma régua, nós temos um padrão para dar os nossos passos, tomar as nossas decisões, que é a palavra de Deus, para irmos atrás do que Deus fala sobre isso, o que personagens bíblicos, que realidades viveram personagens bíblicos, diante de algumas coisas que a gente até gosta de ouvir, ó, querer é poder, mas querer é querer, poder é outra história. O personagem dos personagens que até Deus disse não para Deus, quem foi? Jesus. Vocês lembram de Jesus no Getsêmani? Ele não ouve um não de Deus, mas Deus deixa bem claro que o que Jesus estava querendo não ia ser possível. O que acontece com Jesus lá no Getsêmani? O capítulo 26 de Mateus, versículo 39, aquela célebre momento em que Jesus está com os seus discípulos, pedindo para os seus discípulos interceder por ele, e Jesus pede para o Senhor, principalmente no versículo 39, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava pedindo? Como ser humano, Jesus não estava aguentando cumprir o seu propósito. Falou assim, Senhor, se der, tira isso de cima de mim, mas se não, seja feita a sua vontade, seja feita a sua vontade. Então é impressionante, né? Outro personagem assim, que Deus deixou bem claro, Jesus queria, como ser humano, ele estava querendo que aquilo passasse, que ele não precisasse ir até onde ele foi, mas Deus o fez passar, porque precisávamos que ele passasse, e o próprio Cristo precisava. Outra experiência tremenda, que está aí dentro do texto que eu separei para vocês, foi o de Paulo, e Paulo teve duas experiências, que eu separei para vocês, uma causada pelo Espírito Santo, e pasme, a outra, ele diz que foi Satanás que impediu o querer dele. Gostaria de trazer esses dois textos, para alicerçar o ensino dessa noite. Já lemos aqui, mas eu queria ler um pouco antes do texto que a gente leu hoje, que foi o versículo 7, não é? Do capítulo 16 de Atos. A Bíblia diz assim no versículo de número 6, capítulo 16, versículo 6, e percorrer a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pegar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, e o Espírito de Jesus não o permitiu. Interessante aqui, não é? Que é outra coisa, eu fico pensando assim, ó, Moisés, Davi e Paulo aqui com a sua equipe, todos estavam querendo coisas aparentemente boas e nobres, mas Deus tinha um outro desígnio, Deus tinha uma outra direção. Olha só, irmãos, que coisa interessante, eles estavam querendo fazer, o que eles estavam querendo fazer lá? Pregar o Evangelho, mas não era o tempo ainda, e a Bíblia deixa bem claro, que foi o Espírito Santo de Deus que impediu. Então, eles queriam, mas não podiam. Agora vem a parte, é outra coisa que eu amo a palavra de Deus por causa disso, irmãos. A Bíblia é um livro de declaração, para que quem esteja lendo, creia ou não. E aí eu acho assim que diante da Bíblia o indivíduo, quem crê, crê, quem não crê, fica achando um absurdo. E esse é um dos textos que para mim é muito interessante, porque
O Espírito nem o apóstolo não quis explicar, ele só falou isso. Aí deixa a gente, mas como é que é isso? Aí os estudiosos trazem explicação. De que texto eu estou falando? Eu estou falando de 1 Tessalonicenses 2,18. Olha que texto interessante. Quisemos visitá-lo, Paulo dizendo ao povo de Tessalônica. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, eu quis ir aí, mas 2 vezes eu quis ir aí. Satanás, porém, nos impediu. E para aí. Não tem assim, mas como que impediu? O que é isso? Só fala isso. Tem muitos estudos, tem muitas interpretações aqui, ou iluminações que pessoas têm, mas o que eu quero dizer que o querer e poder não é uma realidade sempre, porque algumas vezes a gente pode ter experiência como essa aqui, né? Muito bem, gente, baseado nesses relatos bíblicos, nós podemos ver que a gente pode ser um pouco mais maduro, um pouco mais coerente, para não ficar de maneira nenhuma sendo estimulados a alicerçar a nossa fé ou as nossas atitudes em propostas humanas, né? A confissão positiva, de você declarar, né? Você assiste aquele filme ou lê o livro O Segredo, e agora a proposta da física quântica, que veio com uma afirmação assim, que o observador é que muda a realidade. Eu falei, caramba, velho, como é que é isso, né? Pelo menos isso, uma coisinha. Então a gente fica assim meio, olha, examine tudo, tá? E retenha o que é bom, mas nunca deixe de ser norteado pela palavra de Deus, porque ela é assim, ó, desse jeito. Não há explicação, há especulação sobre por que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Você ouve assim palavras que você fala, não, Deus entrou porque começavam coisas. Não há. Davi procurou a explicação dele. Jesus, fica bem claro a si mesmo que o propósito de Deus era aquele que o cálice de Jesus deveria ser tomado por ele. E o apóstolo Paulo, com essas 2 experiências aqui, e depois ele diz que ele foi visitado um varão, teve uma visão com o varão da Macedônia, que eles tinham que ir para a Macedônia e não para os lugares que eles queriam. Isto posto, nós ainda temos alguns desafios da Bíblia, para não sermos pessoas pessimistas, mas também para sermos pessoas maduras, para que não fiquemos decepcionados com aquilo que ficou tão claro para mim, que querer era poder, mas a vida vai te mostrar que não, situações vão te mostrar que não. Mas vamos ver então alguns textos que podem nos ajudar. A Bíblia vai nos colocar assim, ó, diante de Filipenses 4,13, esse texto clássico da palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A ideia, irmãos, todas as vezes, deixa eu passar o segredo para mim, desvendado para mim, tá? Se isso te trouxer paz. Todas as vezes que tiver envolvido Jesus Cristo nisso, o tudo que a gente pode está ligado diretamente a uma determinação de Jesus, não o que eu quero. Tudo posso naquele que me fortalece, quando é Ele que me fortalece para aquilo que eu vou ter que poder, não tudo que eu quero. Tudo vai estar, por isso que Jesus fala assim, ó, tudo que pedir em oração, a palavra-chave é oração. Nessa oração a gente fala com Deus, e até o que pedir, o Deus nos coloca no nosso coração. Então tudo posso naquele que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quando Ele me fortalece, diante das coisas, com o objetivo dele eu alcanço. Tudo é possível ao que crê. As pessoas diante de um versículo desse, mas lembra, Deus não é escravo da minha fé.
Impressionante que você não pode isolar textos como estes, sem esquecer das direções que Deus dá em toda a Bíblia com relação a isso. Principalmente os exemplos citados e próprios princípios bíblicos que são deixados para nós. Diante do testemunho de Jesus: Senhor, olha, eu quero que isso aconteça comigo, porém, seja feita a tua vontade. Então Jesus algumas vezes nos deixa diante de alguns desafios, assim, que a confissão positiva, ou a declaração, o querer é poder, parece que tem um certo sentido positivo, mas diante de toda a palavra de Deus, nós precisamos sempre chegar nesse princípio, e esse princípio está muito explícito na primeira carta de João, no capítulo de número 5, olha que coisa linda, para acalmar os nossos corações, para acalmar, a gente vai para a Bíblia, e a gente fala, graças a Deus, que isso aqui está escrito. O que é que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 13 e 14? Ainda bem que já está lá no finalzinho da Bíblia, e tem uma expressão muito singelinha assim, ó, João, o apóstolo do amor, tal, tão carinhoso, né? E tão direto ali naquela carta. Tem um detalhe, só um detalhe à parte, irmãos. João, ele trabalha com dois extremos. Ou você ama ou não ama, ou você ama ou você odeia. Não tem assim, eu gosto mais ou menos. Não tem isso. A Bíblia, eu amo isso em João, né? Ou é amor ou é ódio. Não tem meio termo, mais ou menos, eu não vou muito com a cara dele, mas eu gosto, né, de algumas coisas assim. Não, ou você ama completamente ou você odeia completamente. Então te vira isso aí com João. Mas vamos lá para João capítulo 5, versículo 13 e 14. Olha que coisa linda, meiga. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Pronto, essa é a base. Tem que crer em Jesus para segurar as pontas dessa realidade, né? Querer é querer, poder é outra coisa. Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus e pedirmos, se pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Amém, queridos? Pronto, pega tudo que vem vindo lá de trás e chega aqui em João, capítulo 5, versículo 13 e 14. Não tem para onde correr. Mas quem já deixou claro isso? O próprio Cristo no Getsemane. Os fatos, coisas, resultados de intenções, como a de Moisés, como a de Davi, como a de tantos outros, não é só do próprio Cristo, e experiências que basta você ser sincero com algumas experiências, não é? Que você já teve. Agora, quero dizer o querer e poder como funciona aqui. Isso aqui não tem para onde fugir. Quem quiser ter a salvação, vai sempre poder, amém? Basta crer em Jesus, aqui não tem erro. Não tem erro. Quem quiser ser salvo, vai sempre poder, basta crer em Cristo, basta aceitar essa graça, basta se render à ordem da salvação, basta isso. Então não tem erro, aqui querer é poder. E a Bíblia diz assim, mas todos quantos receberam, deu-lhes, todos quantos quiseram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, quem quiser ser discípulo de Cristo, vai sempre poder, mas vai ter que querer mesmo. Você quer ser discípulo de Cristo? Você vai poder, mas vai ter que querer de verdade, porque sabe, tem a sua cruz para carregar em uma decisão. Eu vou carregar a minha cruz, mas seguindo a Jesus. Então, quem quiser ser, vai poder, mas
tem uma cruz para carregar. A Bíblia vai dizer assim, que então disse Jesus aos seus discípulos em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, você quer? Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renunciar ao quê? Tudo aquilo que te impede de levar uma vida digna diante de Deus. Renunciar a si mesmo é essa disposição que a minha natureza humana tem de não querer as coisas de Deus. Eu preciso da vontade de Deus na minha vida, mas saiba, a nossa natureza, ela resiste sempre à proposta divina. Quem quiser servir a Deus em nome de Jesus, vai sempre poder, amém? Não tem erro, querido, você quer, em nome de Jesus, você vai poder, Quem quiser ser usado por Deus, e aprovado por Ele, vai sempre poder. A Bíblia vai nos desafiar em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Quem quiser ser usado, vai buscar ser aprovado para isso. Quem quiser voltar, olha que coisa maravilhosa, irmãos, quem quiser voltar para os caminhos do Senhor, vai sempre poder, amém? Só querer, só querer, vai sempre poder. Quem quiser ser bênção, vai sempre poder. Quem quiser ser amado e amar, quem quiser ser perdoado e perdoar, quem quiser ser grato, vai sempre poder. Então, se eu fosse criar uma chave, ou melhor, uma chave não, uma frase, para logo depois louvarmos ao Senhor, eu diria assim: querer é poder, se o poder Deus querer. Deus quiser. Então a minha frase seria: querer é poder, se o poder Deus permitir. Se Deus permitir, querer é poder. Mas lembra, tá? Não é bem assim não, algumas vezes. Vamos ficar em pé. E eu quero que Deus coloque no seu coração um querer assim, que não tenha dúvida de que você vai poder. Porque você quer ser salvo, você quer ser bênção, você quer ser discípulo do Senhor, você quer o perdão, você quer perdoar, você quer voltar para o caminho do Senhor. Tudo isso você pode. Nunca houve um não, nunca houve um não para aqueles que quiseram voltar.